Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist Sem Temas de Química. O tema número 1, o tema de hoje, é propriedades da matéria. E o mapa mental das propriedades da matéria eu vou começar tentando explicar o sentido da palavra propriedades aqui. Aqui propriedades vem com o sentido de características. Então propriedades estaria relacionado com características. Matéria, conceito de matéria é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então a gente vai dizer que matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Dentro de propriedades da matéria, a gente começa estudando as propriedades gerais e as específicas. E as gerais são propriedades que são comuns a todo tipo de matéria. Por exemplo, quando eu digo massa, eu estou dizendo a quantidade de matéria. Qualquer corpo pode ter a mesma quantidade de matéria. Por exemplo, então, eu tenho 4 gramas de água, eu posso também ter 4 gramas de etanol, também posso ter 4 gramas de óleo, posso ter 4 gramas de qualquer sólido, qualquer gás. Então, a massa é uma propriedade geral, comum. Todos os corpos podem ter aquele mesmo valor numérico, 4 gramas de tudo, por exemplo. Tudo que seja matéria, claro. Volume é o espaço ocupado pela matéria. Então, eu posso ter 5 ml de água, 5 ml de etanol, 5 ml de óleo, 5 ml de gasolina. Então, volume é o espaço que um corpo ocupa. E quando eu te digo o volume de um certo material, você não consegue descobrir que material que é esse. Mas é claro, se você tirar a razão entre massa e volume, você até pode desconfiar qual é o material que eu estou te dizendo. Mas se eu te disser somente a massa ou somente o volume, você não descobre qual é o material. Porque as propriedades gerais, elas não auxiliam na identificação das substâncias envolvidas. Então, retomando aqui, ó, massa, uma propriedade geral da matéria, massa é quantidade de matéria, volume significa o espaço ocupado por um corpo, por um material. Quando eu falo das duas outras propriedades, como por exemplo inércia e penetrabilidade, para cada uma delas tem uma frase que você deve conhecer. Para a inércia é assim, ó, um corpo que está parado há de permanecer parado, a menos que uma força atue sobre ele. E ainda, um corpo que está em movimento há de continuar em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Então a gente vai dizer que inércia é a resistência à mudança de estado, de repouso ou de movimento. E todo corpo tem inércia. Então, por exemplo, imagina que eu estou de carro e eu freio de repente e eu digo que aquilo que estava atrás, no banco de trás, veio para frente. Todos os corpos que estiverem ali atrás vão para frente. Isso porque todo material, todo corpo material sofre a ação da inércia. Então, podia ser livro, podia ser um pacote de arroz, um pacote de feijão, podia ser folhas. Todo material sofreria uma resistência à mudança de estado. A impenetrabilidade tem uma frase assim, ó. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Aqui a ideia é mais ou menos assim. Veja só, se eu tenho algo em minha mão e tento colocar uma outra coisa, elas não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Para eu colocar um novo material, eu tenho que empurrar o primeiro que estava lá. Então imagine que eu tenho aqui uma pedra qualquer na minha mão. Eu quero que essa outra pedra ocupe o mesmo lugar no espaço. Elas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço porque elas são feitas de matéria. E a matéria não pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade é a propriedade da matéria em que a matéria pode ser dividida em pedaços cada vez menores, mantendo as suas propriedades que a definem. Então eu posso pegar essa pedra e cortar ela no meio, ela pode ser dividida. A compressibilidade é a propriedade da matéria de ser comprimida. E é claro que essa é uma propriedade que é muito mais fácil de ser percebida nos gases. Por exemplo, eu tenho aqui dentro ar, matéria no estado gasoso. Vou colocar o êmbolo da seringa. Quando eu tampo impedindo a saída do gás que está aqui dentro, eu consigo comprimir o gás aqui. Veja. Mas ao mesmo tempo eu também consigo esticar o gás que está ali dentro. A compressibilidade e a elasticidade são propriedades gerais da matéria mais fáceis de perceber nos materiais gasosos. Então, aqui temos as propriedades gerais da matéria. Do lado de cá, vou construir as propriedades específicas da matéria. Quando eu digo propriedades específicas, são propriedades que nos auxiliam na identificação do corpo que está sendo estudado. Propriedades específicas, vou começar comentando sobre as propriedades organolépticas, que são aquelas possíveis de são percebidas pelos órgãos do sentido, como o cheiro, como a textura, como o sabor, como a cor.
Também uma propriedade específica da matéria é a densidade. E densidade é um assunto tão importante que a gente vai ter essa temática num tema só para ele. Densidade, que é a relação entre a massa e o volume, e cada corpo, cada material tem uma densidade. A densidade nos permite descobrir se o material vai flutuar ou boiar em outro material, por exemplo. Além disso, também existe a temperatura de fusão, que é a temperatura que o material sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Também temos a temperatura de ebulição, que é a temperatura em que o material sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Temos a solubilidade, que é a capacidade de dissolver em água. Então, por exemplo, açúcar e sal. Açúcar e sal têm o mesmo aspecto visual, o sabor é muito diferente, mas imagine que você não pode experimentar, é só você testar a solubilidade. Um deles dissolve melhor em água do que o outro. E dureza, que não é de ser exatamente duro, como está na maior parte do imaginário das pessoas. A dureza é uma capacidade de resistir a ser riscado. Então, por exemplo, o diamante é o material de maior dureza que temos, porque somente um diamante pode riscar um outro diamante. Então, a dureza está relacionada com a resistência a ser riscado. Esse é o fim do mapa mental de hoje. Minha sugestão é que você faça um desse, se sentir necessidade, puxa flechinhas explicando o significado de cada propriedade geral da matéria e de cada propriedade específica da matéria. Logo mais, você encontra uma questão desse tema número 1. Se você procurar aqui, vai ter indicação do exercício desse mapa mental. Dá uma olhada aqui nas janelinhas que estão indicadas aqui agora, e aí você vai o exercício desse tema, propriedades da matéria. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!